Olá, fãs da PL Brasil, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade, Júlio, ao nosso quadro sobre as temporadas da Premier League. Gente, então essa temporada aqui 95/96 foi muito importante porque foi a primeira com 20 clubes, tá? A Premier League teve 22 clubes nas edições anteriores e nessa aqui foi decidido diminuir. Então subiram só 2 clubes da segunda divisão e na temporada anterior caíram 4, tá? Quem subiu nessa temporada? Ó, o Middlesbrough e o Bolton também subiu, tá? E isso facilita, né, nas comparações de estatísticas, né? Porque agora tudo bonitinho, 20 clubes, você consegue analisar, comparar as temporadas e ver a questão de média de gol por partida, né? Porque antigamente era 22 Exato. E agora 20, como é que faz? Aí depois que padronizou ficou muito mais fácil da gente fazer esse trabalho, né, de comparação, tanto de atletas quanto clubes. Mas vamos continuar falando aqui da temporada. Dessa vez, o Manchester United ganhou e foi diretamente para a fase de grupos da Champions League. Porque, como a gente falou das últimas temporadas, o campeão inglês não ia direto, né? Jogava aquelas qualificatórias antes de começar a fase de grupos, mas depois isso mudou, as regras vão sempre mudando, né? A Premier League mudou e com a Champions League não seria diferente. E os Red Devils foram direto, foram sossegados e jogaram a fase de grupos da Champions League naquela época. Isso, e nessa época só o primeiro colocado classificava, tá? Então só o United foi para Champions, o segundo, o terceiro colocado, tudo Copa da UEFA. Vamos falar agora dos destaques desse time vencedor, falar alguns jogadores que foram icônicos, tenho certeza que vocês conhecem muitos deles. Começando pelo Peter Schmeichel, o pai, não é o filho é o Casper, hein? O Peter jogou no Manchester United e ele levou o prêmio de jogador da temporada, o melhor atleta da Premier League. O Cantona foi o artilheiro do clube com 14 gols marcados. E ainda naquele time, quem jogou pra caramba? O Ryan Giggs, o Roy Keane, cão de guarda, aquele volantão. Andy Cole, centroavante, meteu muito gol também. Gary Neville, lateral direito. Paul Scholes, David Beckham, Nick Butt, Dennis Irwin e Steve Bruce. A galerinha lá da classe de 92, que a gente sempre fala, vocês estão cansados de saber. Exatamente, Júlio. Naquela temporada, o United ainda se desfez de vários jogadores, né? Como o Paul Ince, o Kanchelskis, o Mark Hughes, e não trouxe ninguém de peso. Se esperava uma queda de rendimento do time, mas o que aconteceu foi, esses jovens jogadores que você citou aí, todos eram muito bons e acabaram até elevando o time de patamar ao ganharem mais possibilidades de jogar, né? Falamos que o United foi campeão e teve a galerinha lá que infelizmente não deu, né? Ficou no Z3, caiu pra segundona, pra Championship. E tem uma história muito engraçada que a gente vai contar no finalzinho, mas só citando os times que caíram, Manchester City caiu no saldo, pessoal, porque estava empatado com o Southampton e o Coventry. Então, por causa de gols tomados e feitos, os Citizens caíram naquela primeira vaguinha do rebaixamento, né? Depois, em 19º, ficou o Queen's Park Rangers e em 20º, o Bolton lá na lanterninha. Então foram esses 3 que perderam vaga na elite. É isso aí, Júlio. Como a gente sempre traz aqui no quadro, vamos falar das curiosidades da temporada, né? Muita coisa legal que marcou a temporada 95/96, ó. A primeira delas tem a ver um pouco com aquela questão de número de 20 times, né? O Alan Shearer fez 31 gols naquela temporada e foi o maior número de gols marcados em uma temporada com 20 clubes, até a temporada do Salah, 17/18, 32 gols do egípcio, então foi um recorde que durou muito tempo. Cantona, lembra que ele foi banido, ficou aquele tempão fora por causa da voadora? Voltou e voltou com estilo. Voltou no clássico contra o Liverpool e meteu golzinho no clássico, hein? Ficou 2-2 essa partida, Léo. Exatamente. Como contratação de destaque, ó, a gente tem duas, na verdade, né? 2 contratações. A primeira é o Bergkamp, contratado pelo Arsenal junto à Internazionale da Itália. E quem chegou naquela época, ó, jogou nesse time aqui, Juninho Paulista, o brasileiro, um dos primeiros brasileiros a jogar na era Premier League, o segundo, para ser bem específico, sem contar o Mirandinha, que foi o primeiro a jogar lá no inglês, né, na era antiga do futebol inglês, e o Isaías, que foi o primeiro da era Premier League. Então o Juninho foi o segundo brazuca a jogar essa liga maravilhosa, chegou pro Borusão da Massa aqui, tô usando a camisa dele. Juninho que já foi eleito o melhor jogador da temporada jogando pelo Middlesbrough, hein? É mole não, hein? Primeiro e único brasileiro a fazer isso na história da competição. E pra gente encerrar as nossas curiosidades aqui, a gente tem uma bem pesada, hein? O Newcastle ficou 212 dias na liderança do campeonato, mas não levou. Quem levou foi o United e esse é o recorde, né, de uma situação como essa, um time ficar em primeiro, mas não levar o título. Flertou com o título, mas não deu. Se fosse nos tempos atuais, você ia sofrer, né, Léo? Com certeza. Só de lembrar da história, a gente já sofre um pouquinho. Vamos colocar uma artezinha aqui agora falando dos destaques individuais dessa temporada. Como o Léo bem disse no começo do vídeo, Alan Shearer foi o artilheiro da temporada com 31 gols e quem deu mais assistências foi o McManaman, do Liverpool, com 15 passes para gol. O melhor ataque daquele ano da competição foi o Blackburn, 73 gols marcados.
E a melhor defesa, a do Arsenal. Não foi a do United nessa temporada, o Arsenal tomou 32 gols apenas, mas terminou o campeonato em quinto. Vamos falar agora de jogos marcantes daquela temporada, essa parte final do nosso quadro. A gente vai colocar algumas imagens de gols aqui daquela época para quem viveu relembrar e para quem não assistiu descobrir como que eram as coisas naquela época. Começando por jogão Liverpool e City. Os Reds meteram 6-0 no Citizens. Outro jogo marcante também foi outra goleada, né? A do Blackburn no Nottingham Forest por 7-0 com um hat-trick de nada mais nada menos que Alan Shearer, sempre ele. E aí o United também ganhou do Bolton fora de casa por 6-0, outra grande goleada aí dos Red Devils. Júlia, a gente comentou um pouco antes sobre a história do City ter sido rebaixado. Gente, presta atenção que essa história é muito doida. Se liga só. Como o Júlio falou, ele ficou empatado em pontos com o Southampton e o Coventry e caiu no saldo de gols. Ele chegou na última rodada empatado em pontos com o Coventry e o que aconteceu? Quem pontuasse mais se livraria do rebaixamento automaticamente, porque só cairia um time para a segunda divisão. E o que aconteceu foi, o Liverpool abriu 2-0 contra o City e o City conseguiu empatar. Quando estava 2-2 o jogo, alguém avisou, não se sabe até hoje se foi alguém do estádio, alguém do banco, algum gandula, não se sabe, mas alguém avisou que o Coventry estava perdendo o jogo de 1-0. E aí o que aconteceu? O City segurou a bola, em vez de tentar fazer o gol da vitória que garantiria a manutenção na primeira divisão, o City ficou segurando a bola, fazendo cera. E o que aconteceu? Descobriram no final que a história do Coventry era mentira, que o jogo estava 0-0. Então o que aconteceu? Eles pontuaram igual e como o City tinha menos gols de saldo, ele acabou rebaixado. Se deu mal, hein? Foi escutar o pitáculo ali da pessoa externa. Cara, que trollada, hein? Cara, trollada histórica, meu Deus do céu. Imagina o que aconteceu de fato, porque o técnico deve ter dado instrução pro time, sabe? O time só jogou da forma que o técnico pediu. Poderia ter ganhado aquela partida, por exemplo, né? Mas aí segurou a bola. Segurou a bola e acabou sendo rebaixado por conta disso. E o jogo que garantiu o título pro Manchester United foi um 3-0 contra Middlesbrough. Exato. Selando aí o tricampeonato da Premier League, né, dos Red Devils. Pessoal, então por hoje é isso. Mais um PL Brasil apresenta com estatísticas de uma temporada específica da Premier League. Deixe pra gente nos comentários o que vocês acharam, se gostaram, se não gostaram, se lembram de algum jogo dessa temporada. A gente quer saber também, né, Júlio? Bota nos comentários tudo que a gente sempre responde e não deixe de se inscrever no canal também se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para chegar a notificação e manda o link do nosso canal para os seus colegas, amigos, famílias, pets, qualquer coisa, para vocês conhecerem o nosso trabalho e conseguirem difundir para todo mundo e a gente crescer junto. Com certeza, é isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo, hein? Falou, tchau, tchau.